Palavra, vereador Sandro Fantinel. Declaração de líder da para a bancada do tribuna. PT. Senhor presidente, nobres pares, cidadão que nos acompanha, hoje eu trago aqui uma triste notícia, um momento que deixa pelo menos a classe dos agricultores perplexa, né? E eu, como presidente da Comissão da Agricultura nessa casa, me senti na obrigação, né, não iria me pronunciar hoje, mas me senti na obrigação de trazer a público, né, a tristeza dos nossos agricultores. Uma da questão que eu venho sempre aqui nessa casa, e não é desmerecer o trabalho de ninguém, pelo amor de Deus, mas é o que o meio ambiente está fazendo com nossos agricultores. E agora, literalmente matando o agricultor. Literalmente. Chegamos a esse ponto. A todos esses ambientoloides que tem por aí, vocês deveriam viver de capim. De capim, vocês não mereceriam ter um prato de comida na mesa. Porque vocês não valorizam quem produz. Vocês não valorizam aquela pessoa que está lá embaixo da chuva, da geada, do tempo, torcendo que não dê uma tempesta, torcendo que não dê uma geada, uma peste nas plantas, para não perder o trabalho de um ano, para poder pagar o banco, para poder cumprir seus compromissos, para sustentar sua família e levar em casa, de cada brasileiro, de cada cidadão de Caxias, de cada cidadão do Rio Grande do Sul, um prato de comida. Isso entristece a gente demais. Que foi o que aconteceu ali em Santa Maria, aonde a patrã chegou numa residência humilde de um agricultor, dizendo que ali tinha um crime ambiental. O problema é que eu não estou aqui culpando esse ou aquele, mas o que eu quero dizer é o seguinte: os agricultores, eles estão tão apreensivos, eles estão tão apavorados com o que o meio ambiente está fazendo com eles, que eles estão começando a sair fora da casinha. Eles estão perdendo a estribeira, como a gente diz. Eles estão apavorados, eles estão vendo o trabalho de uma vida, tudo que eles fizeram durante a vida inteira está se perdendo. E num momento de desespero, senhoras e senhores, no momento de desespero, eu acredito que aqui ninguém é tão sem conhecimento suficiente para saber o que uma pessoa em desespero faz. Ela faz coisas erradas. Faz. Mas por quê? Por causa dessa pressão que está na hora de basta. Eu já falei outro dia aqui, está na hora de parar. Está na hora de refletir. O agricultor não é mais dono da sua terra. Ele não pode limpar uma nascente. Ele não pode limpar um valo. Ele não pode limpar um açude. Ele não pode juntar uma árvore que o tempo derrubou. Mas pagar ele pode. E nesse caso de Santa Maria, aonde a fiscalização, a patrã chegou lá, e esse senhor fazendo lenha para ganhar o pão de cada dia. No desespero de tudo que está acontecendo com os agricultores por causa do meio ambiente, esse agricultor surtou e ergueu o machado para o policial. E o policial, tão bem treinado que é, que podia ter atirado nas pernas, meu presidente, atirou para matar. Uma parte, vereador. Atirou para matar. Um agricultor não está enfrentando um traficante que sabe usar a metralhadora, que sabe usar o fuzil, que sabe usar uma arma, porque está acostumado. Um agricultor com machado. Que treinamento tinha essa pessoa? Um pai de família, uma pessoa com passado impecável. Eu fiz curso de tiro. Não sou bom com nenhum policial, não tenho treinamento de um policial. Mas eu teria atirado nas pernas, num caso desses, se eu me sentisse ameaçado. Agora, atirar para matar num pai de família, um agricultor que está fazendo lenha para vender, para poder ganhar o pão e o sustento da família. Nós chegamos a esse ponto, senhoras e senhores. Esse é o meio ambiente brasileiro.
Ambientoloides vocês são. Esse é o nome correto. Tudo não pode, tudo não pode, tudo não pode. O Brasil usando 8% do seu território para agricultura e é o celeiro do mundo. O resto é tudo preservação. Enquanto os países lá fora que estão cobrando de nós, que tem que proteger o meio ambiente, já estão usando 60% do seu território. E tem só 40% para proteger. Aqueles que têm 40%. Então eu deixo aqui a indignação da Comissão da Agricultura para isso que aconteceu. E não estou nem aqui querendo assim ir a fundo da crítica ao policial. Mas quem mandou lá o policial? Porque o advogado da família deu entrevista, inclusive na rádio, deixou claro e provou que lá no Monte de Lenha não tinha madeira nativa, era madeira de eucalipto, que não é crime ambiental, meu presidente. Madeira de eucalipto não é crime ambiental tu cortar e vender. E aí, quem é que vai assumir a culpa? Quem é que vai se responsabilizar? Quem é que vai sustentar aquela família que agora não tem mais o provedor? Quem é que vai lá hoje, amanhã, no funeral desse pai, e diga, olha, mas é a lei. Que triste lei que tem esse país. Aonde que um agricultor não pode fazer lenha para sustentar sua família. Eu deixo aqui essa triste indignação por parte da Comissão da Agricultura da Câmara de Vereadores. Uma tristeza absoluta e sem explicação. Uma parte, vereador. Porque a gente sempre ouve dizer que os nossos policiais são muito bem treinados. Uma situação como essa mostra que nem tudo é verdade. Volto a repetir, tu te sentiu ameaçado, tu sentiu que a tua vida estava em risco, é justo, existe a defesa. Tu tem que te defender, legítima defesa. Mas um agricultor que não sabe usar uma arma, com um machado na mão, e estavam em 2 policiais, não era um. Se tivesse um ainda dava para entender, porque ele não teve para onde correr, atirou. Tudo bem, legítima defesa. Mas em 2 policiais, em 2, um podia ter corrido, o outro atirado nas pernas, e depois ir lá algemar e levar preso, fazer pagar pelo crime de ameaça. Mas não tirar a vida de um pai, de um agricultor. Meu Deus do céu, nossos agricultores estão apavorados, eu vivo visitando eles, eles não sabem mais o que fazer. Para poder continuar no interior, para poder continuar na lavoura, para continuar produzindo comida para os ambientoloides. Sua parte, vereador. Parabéns, Fantinel, pela sua fala. Eu concordo, vou concordar. Acredito que no manual da polícia lá está bem claro o uso moderado da força, né? Então, daqui a pouco, um taser, alguma outra coisa resolveria, tá? E eu fico triste com o que aconteceu. A gente não sabe como a pessoa vai reagir. Com certeza, ele reagiu de forma, equivocada, mas qualquer um fica bravo de ver o Estado, porque a polícia representa o Estado, não é o soldadinho tal, não é o soldado ciclano, beltrano, não, representa o Estado. O Estado adentrando dentro da sua residência. Diferente lá da 5ª emenda norte-americana, que isso nunca iria ocorrer. Se ocorrer, ia ter um grande massacre, mas lá no Texas o policial não vai adentrar dentro de uma propriedade privada. Mas aqui, como ocorre isso, tem 2 vítimas. A pessoa que faleceu e também os servidores, que vão lá cumprir ordens absurdas de um Estado totalitário que invade uma propriedade privada de quem paga muito imposto para fazer o negócio andar. Mas quem dá a batida da ocorrência, Fantinel, são os servidores bons. Quem dá a batida da ocorrência é o policial bom. Se ele chegar, explicar, dizer, veterano, não vim aqui, infelizmente eu sou mandado, me desculpa, é quem dá a batida, e infelizmente é isso aí. Podem colocar como legítima defesa, mas a gente vai ver ao fim do processo quem está certo, quem está errado, mas o policial deve ser sempre bem embasado, né? Já ocorreu comigo, né? Já me botaram um desacato, não levaram, já deu errado, falaram que eu não podia filmar a abordagem, filmei, perderam na justiça, tiveram que pagar meus advogados. Então, um servidor bom não vai deixar acontecer talvez isso. Fico triste pelos policiais serem mandados para isso e pelo final trágico da história. Obrigado. Obrigado. Não, pode.
Não. Bom, então, eu como agricultor também me solidarizo e faço das suas palavras as minhas. A gente realmente fica acuado, mas faltou realmente, provavelmente, uma falta de preparo dos policiais, né, num momento ali de tensão, mas era somente um agricultor, eles tinham que ter pensado melhor e daqui a pouco usado outra forma de abordagem. Obrigado. Obrigado. Só para concluir, senhor presidente, então a Comissão da Agricultura da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul se solidariza então com a família do seu Valdemar Boltz, né, que Deus o tenha. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador